Boa noite. Está no ar o 3 a 1. Hoje nós vamos discutir o acidente da Chevron, na Bacia de Campos. Um acidente ambiental que gerou grandes preocupações com relação à exploração de petróleo no Brasil. Participam dessa nossa conversa três especialistas. Flávio Amede, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio de Janeiro, Clarissa Brandão, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, especialista em Direito do Petróleo, e Hernani Chaves, geólogo e pesquisador emérito da FAPERJ e da UERJ. Para iniciar essa nossa conversa, nós vamos assistir agora uma reportagem sobre o acidente. O vazamento de óleo ocorrido no último dia 8, durante a perfuração de um poço no Campo do Frade, na Bacia de Campos, a 120 quilômetros da costa do Rio de Janeiro e de responsabilidade da petrolífera Chevron, reacendeu as discussões sobre a exploração de petróleo em águas brasileiras. O óleo que escapava foi contido, mas os possíveis impactos para o meio ambiente ainda são desconhecidos. A empresa norte-americana foi multada em 50 milhões pelo IBAMA e, segundo a OAB, pode ser enquadrada por outros tipos de infração. Um comitê criado pelo governo, que conta com o trabalho conjunto do IBAMA, da ANP e da Marinha, vai analisar as circunstâncias do acidente. A Polícia Federal investiga se há irregularidades no manuseio do óleo retirado da região do vazamento, que está sendo levado para um depósito na Baixada Fluminense. A suspeita é de que esse material também já tenha atingido a rede fluvial. O caso já é emblemático na discussão de questões que envolvem desde a prevenção até a execução de medidas para a contenção de acidentes em atividades de exploração de petróleo em alto mar. Professor Hernani, esse acidente agora da Chevron gerou toda uma discussão com relação não só ao modelo energético brasileiro, mas também ao nível de segurança em relação à exploração de petróleo na camada pré-sal. Petróleo no mar, mas também o petróleo na camada pré-sal. A ideia é um pouco de que se um acidente desse ocorreu no pós-sal, o que será que pode acontecer no pré-sal? Agora, muita gente não sabe o que é pós-sal e o que é pré-sal. O senhor podia explicar o que aconteceu e qual é a diferença entre uma coisa e outra? Bom, esse acidente ele tem diferentes aspectos que eu acho que estão sendo misturados muito na discussão, mas para começar a respeito do pré-sal e do pós-sal, o fato de furar no pré-sal ou no pós-sal não aumenta nem diminui a probabilidade de acidente. A possibilidade é alta de acidentes como esse, ocorre, tanto faz porque o problema é a perfuração em si, e não o objetivo aonde você vai alcançar o poço. É porque uma das polêmicas que surgiram aí foi, inclusive, o delegado da Polícia Federal que investiga o caso, que disse que havia suspeita de que a empresa tentou alcançar a camada do pré-sal, perfurando 500 metros a mais do que deveria. Isso tem algum sentido? Pela informação que eu tenho, o acidente ocorreu a 2.300 metros de profundidade na vertical, mas o poço já com 3.400 metros. Ele teve um vazamento a 1.200 metros de distância do ponto onde estava o final do poço e houve o vazamento. Então, não tem nada a ver, não tinha sido sequer atravessado, pelas informações que a Chevron forneceu, não tinha sequer sido atravessado o objetivo do poço, que era atingir os níveis de produção. Estávamos acima deles. E o que se sabe, se imaginava que tinha chegado no reservatório com uma pressão muito alta, mas um especialista norte-americano, talvez com dados fornecidos pela própria Chevron, explicou que seria uma área de o que nós chamamos de alta pressão. São bolsões de gás contidos na coluna geológica e que são praticamente imprevisíveis e que pode ter ocorrido. Daí iniciou-se o processo, houve o que a gente chama de kick, que é uma
subida de pressão dentro do poço, ele foi tentado controlar, e aí houve uma quebra a 535 metros de profundidade, como eu disse, a 1.200 metros da ponta do poço. Então, mesmo que a intenção fosse atingir no pré-sal, eles estavam ainda muito longe de chegar nesse ponto. E não tem nada a ver, porque, na verdade, o acidente ocorreu no meio da coluna de perfuração e não na ponta da coluna. Se fosse na ponta, ainda poderia ter uma explicação, mas a geologia aí não está funcionando. Agora, foi uma rachadura, né, que aconteceu na rocha. As imagens são impressionantes. O que é aquilo ali? Aquilo não tem nada a ver com o que aconteceu lá embaixo no poço. Na verdade, o que aconteceu, pela explicação que a Chevron dá, houve uma quebra, como eu disse, 568 metros de profundidade, houve uma quebra da coluna, e isso aqui é a coisa mais importante, a meu ver, é verificar se houve erro de operação ou se foi deficiência do material usado. Mas ali houve uma quebra e saiu grande quantidade de óleo. Essa quantidade de óleo ficou dentro da rocha, e aí a 540 metros, a rocha não é tão consistente quanto a 2.300 metros, onde estava a ponta do poço. Então, esse óleo se entranhou na rocha e como acontece normalmente, o nosso grande problema quando a gente faz a exploração de petróleo é saber o que a gente chama de selo. Se a rocha impermeável que está por cima do reservatório é suficiente para suportar a pressão do petróleo, senão ele vai escapar e vai sair no fundo do mar. Vai sair normalmente. Foi o que aconteceu, ele está saindo no fundo do mar porque esse petróleo ele é mais leve do que a água e vai subir por dentro da rocha e depois no mar vai subir para a superfície, não vai ficar no meio nadando como um peixinho, não. Doutora Clarissa, como é vamos dizer assim, o modelo institucional para lidar com um problema como esse? Porque, aparentemente, as informações mais importantes com relação ao que ocorreu são um monopólio da empresa que está fazendo a exploração. Às vezes a gente tem a impressão assim, de que tem muita coisa precipitada sendo dita, como foi, por exemplo, o caso de que ela estaria tentando chegar ao pré-sal e que isso poderia ter provocado o acidente. Como é esse arranjo institucional para fiscalizar, para controlar, para acompanhar a exploração de petróleo no mar, aqui no Brasil? Então, nós temos dentro desse ambiente regulatório que está em vigor para o pós-sal, os contratos de concessão que são assinados com a agência reguladora do setor, no caso a ANP. Então, quando uma empresa se candidata a fazer esse tipo de atividade, ela se submete a um processo licitatório e, ao final desse processo, se ela for vencedora, ela assina um contrato de concessão com a agência reguladora, a ANP. A ANP que é a responsável por fiscalizar a condução dessas atividades feitas pela empresa. E dentro desse contrato de concessão, existe uma série de obrigações que o concessionário, no caso a Chevron, né, nessa situação, tem o dever de informar a agência que faz esse tipo de fiscalização. Então, na realidade, apesar da Chevron ter esse monopólio de informações, porque afinal é ela e outras duas empresas que estão explorando aquele poço, ela tem essa obrigação legal de informar ao governo as situações que estão acontecendo dentro daquela atividade. E aí tem uma questão que foi levantada também pela mídia e no debate que aconteceu, que é a capacidade que essa agência, que a ANP tem em fiscalizar essas atividades. Porque a verdade é que são muitos poços que estão sendo perfurados, né, e, ao mesmo tempo. Então, tem uma pouca capacidade e talvez investimentos que a agência não tem como estar com fiscais participando em todos esses blocos, em todos esses poços, né? Então tem um processo dentro da agência que faz esse tipo de fiscalização. É um processo que talvez nessa situação específica de um desastre que não dê conta para evitar que o desastre aconteça.
né? Mas, na realidade, a fiscalização existe, existem as pessoas dentro da agência que são responsáveis até pela avaliação do cumprimento das normas de todos os contratos, não só da Chevron, como os outros todos que estão em vigor, e eles têm essa rotina de trabalho, né? Agora, foi como o professor Hernani comentou, existem situações de risco que são inerentes à indústria do petróleo. Por mais que você tenha leis, por mais que você tenha contratos, por mais que você tenha agência, IBAMA, Polícia Federal, faz parte do risco do negócio. Do ponto de vista jurídico, a empresa que tem uma concessão para explorar petróleo, que originalmente foi concedida para fazer perfurações em área do pós-sal, ela juridicamente ela tem direito também a explorar o pré-sal ou não? Ou isso está fora da concessão? Esse foi, na realidade, o grande debate, a pergunta de ouro que fez a discussão do novo marco regulatório do pré-sal, né? Porque até então não se tinha, juridicamente, né, legalmente falando, pensado numa divisão em termos de profundidade, né? Os blocos que a ANP licita dentro do pós-sal, eles são, vamos dizer assim, na horizontal, eles não são divididos na vertical. Então, quando se começou a questionar e a levantar a hipótese desse tipo de perfuração ainda mais profunda, é que se surgiu esse movimento discutindo de que haveria uma diferença entre a regulamentação, né, entre as leis que iriam vigir para regulamentar uma parte que era mais acima, mais superior, e uma que era mais inferior, né? Daí surgiu esse que a gente chama do novo marco regulatório do pré-sal. Agora, doutor Flávio, e isso atingiria essas áreas de concessão que já foram, vamos dizer assim, licitadas, leiloadas e que já estão em exploração? Essa nova legislação incide sobre isso ou não? Essa nova legislação, sem dúvida, vai incidir sobre essas áreas, né? Nesse caso específico, o que se verifica, e essa é que é a questão grave do ponto de vista ambiental, é exatamente o modelo que gostaríamos e pretendemos adotar doravante num país onde teremos uma pujança do ponto de vista da exploração do petróleo. Evidentemente, nós temos aí uma situação em que verificamos que os nossos mecanismos de acompanhamento e de prevenção estão aquém dos exigíveis. É muito salutar essa questão que se coloca, e é razoável que se imagine que os acidentes acontecem, mas exatamente porque os acidentes acontecem, que adquirem proporções dramáticas, é que os cuidados na prevenção e os cuidados no acompanhamento, e aí não só por parte da ANP, como por parte do IBAMA, dos órgãos todos envolvidos na fiscalização, eles têm que ser severos e têm que ser permanentes. Não adianta a gente fazer um procedimento de licenciamento ambiental, que é a autorização que se dá para que a empresa possa operar, e não faça o acompanhamento desse procedimento. É o que efetivamente acontece nessa hipótese e é o que devemos evitar com medidas concretas de acompanhamento e, sobretudo, de informação, que é exatamente o escopo desse programa e é o escopo que deve embasar os procedimentos de licenciamento em geral, trazendo informação para a população, trazendo informação técnica, balizada, sem conteúdo ideológico e com conteúdo científico para que essas opções sejam feitas pela sociedade com base em pareceres técnicos. Então, você acha que essa nova legislação com relação ao pré-sal, ela vai incidir sobre essas áreas já concedidas? Ou seja, essas empresas não vão poder explorar o pré-sal? Isso? Eu acho que vão submeter a regras de controle. Agora, independente dessas regras de controle, as empresas já, do ponto de vista do direito do petróleo, as empresas já devem seguir regras específicas em relação à questão ambiental. E é nisso que eu acho que o norte dessa questão da Chevron... Que aí há duas questões, né? Uma que diz respeito à indústria do petróleo propriamente dita. Como é que ela vai funcionar para ser eficiente e tal. E a outra é com relação à questão ambiental propriamente dita, quer dizer, os impactos
a prevenção em relação aos danos causados por acidentes que vão acontecer inevitavelmente em alguns casos, porque você não tem todas as informações. A respeito da fiscalização, eu acho que há um equívoco. Se pensa que, por exemplo, a ANP tem que acompanhar, a professora Clarice sugeriu que teria que acompanhar cada uma das perfurações. Há 2 semanas atrás, a Petrobras estava perfurando 56 poços, sendo a maioria no mar. Então, a própria Petrobras tem que acompanhar o que está acontecendo em cada um desses poços. Mas não, a fiscalização não pode, não tem condições. A fiscalização pode saber se os planos estão bem feitos, se estão prevendo as coisas. Agora, a execução, ninguém consegue acompanhar no momento que está acontecendo em loco. Isso não existe essa possibilidade. O que pode e deve ser feito é a posteriori. Olha, aconteceu um acidente, vamos ver se aconteceu por imperícia, por dolo, enfim, o que eu não acredito na situação dos valores que são envolvidos na indústria de petróleo, que alguém faça um acidente por dolo, né? E verificar quais são as medidas que podem eventualmente prevenir para não acontecer, e se acontecer, quais as medidas imediatas que devem ser tomadas. Esse é que eu acho que são os aspectos importantes do acidente. E a fiscalização tem que ser exatamente... Porque todos os dados que são gerados no poço são de propriedade, no caso, da operadora, mas ela passa para as empresas que são participantes, que no caso é a Petrobras e é uma empresa japonesa que está participando. A Petrobras tem 30% desse campo. Além disso, ela é obrigada a passar todas as informações para a ANP. Agora, e a ANP deve ter gente capacitada a acompanhar para verificar se houve algum desvio daquilo que foi proposto e que ela aprovou, porque ela aprova não só o campo, não concede o campo, como cada um dos poços que é furados, ela tem que aprovar. Inclusive, a Chevron tinha programado para começar um poço agora, para atingir o pré-sal, né? E a ANP resolveu que estariam paradas as atividades de perfuração da Chevron até que se esclareça totalmente o acidente que ocorreu. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco, discutindo o acidente no poço de petróleo que estava sendo perfurado pela Chevron na Bacia de Campos e as suas consequências. Até já. Estamos de volta com o 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós debatemos o vazamento no poço de petróleo da Chevron na Bacia de Campos e as suas consequências. Participam dessa nossa conversa Flávio Amede, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB do Rio de Janeiro, Clarissa Brandão, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, especialista em Direito do Petróleo, e Hernani Chaves, geólogo, pesquisador emérito da FAPERJ e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. O que o petróleo bruto causa no meio ambiente? Para começar, o petróleo é um elemento orgânico. Ele, na verdade, ele se formou no meio ambiente, né? E ele atinge a capacidade do meio ambiente de acordo com onde ele vaza, no caso do vazamento, né? Por exemplo, se o vazamento fica no mar, ele causa menos problema do que quando ele, por exemplo, atinge uma área de mangue. Nas áreas de mangue, os problemas são maiores, embora ele acabe sendo absorvido pela natureza, porque ele é um produto orgânico, ele não é um elemento absolutamente estranho ao meio ambiente. Ele é biodegradável. Ele é biodegradável. Mas antes disso acontecer, o estrago é grande. Pode ser grande, né? Não é tão grande quanto muita gente fala, porque também os próprios micro-organismos, principalmente, eles têm defesas, eles se afastam, né? Às vezes não com a velocidade suficiente, mas o
pavor que é provocado, principalmente por aquelas fotos dos pássaros revestidos de petróleo, né? Aqui são verdadeiras, mas que são um caso extremo. Então, sempre o petróleo, ele deve-se evitar que ele seja, caia nos rios ou nos mares, mas ele acaba sendo reabsorvido. Agora, nesse acidente ficou mais ou menos evidente um certo despreparo com relação não só à prevenção, mas à contenção, né, do vazamento, enfim, se revelou uma série de deficiências aí que precisariam ser corrigidas. O senhor acompanhou isso, doutor Flávio? Como é que, o que do seu ponto de vista faltou? Efetivamente, o que ocorre é quando se tem um empreendimento petrolífero, para haver esse empreendimento, há necessidade de uma licença ambiental. Nessa licença ambiental, existem planos emergenciais, individuais ali, que são exatamente necessários, esses planos, o que será feito no caso de um acidente. Esses planos têm que estar... O que ocorre, efetivamente, no Brasil, e esse acidente é a prova cabal disso, é que o plano emergencial individual, ele é planejado, mas ele não é controlado e fiscalizado com uma ênfase maior por problema de deficiência do aparato estatal. Eu acho que, do ponto de vista desse caso da Chevron, a grande lição do ponto de vista da fiscalização ambiental que a gente tem que tirar é uma lição institucional, uma lição jurídica de que isso está na lei, os planos eles têm que ser planejados, né, eles têm que ser concebidos, eles têm que ser controlados, eles têm que ser fiscalizados. Essas duas fases, principalmente essa fase do controle, da fiscalização antes do acidente, efetivamente não acontece. Temos que nos qualificar para isso, para que, eventualmente, outro problema que ocorra, não tenhamos essa consequências como tivemos nesse caso, né? Agora, houve uma série de punições, né, à empresa por causa do vazamento. A ANP multou, o IBAMA multou, o governo do estado multou, ainda tem processo que deve surgir. Doutora Clarissa, qual é, vamos dizer assim, o arcabouço que existe para a sociedade se proteger em relação a isso, ter direito a indenizações? O que está sendo feito? É suficiente? Falta alguma coisa? Porque se falou muito que as multas eram irrisórias diante da importância do fato, do lucro da empresa. Isso é uma questão que vai ser controvertida até se chegar a um termo final, né? Porque, constitucionalmente, em matéria ambiental, existe o que a gente chama de competência concorrente, ou seja, temos 3 órgãos, né, 3 esferas do governo, a federal, a estadual e a municipal, que são competentes para legislar, para fiscalizar questões ambientais. Então, no caso de um vazamento como esse, além da questão ambiental em si, que você envolve esses órgãos, né, o IBAMA, você envolve a agência reguladora, a ANP, envolve também Marinha, envolve outros órgãos de defesa civil, enfim, tem um conjunto de instituições que são responsáveis, né, que vão, o Ministério Público também, que a gente tinha comentado no início, né, que são responsáveis por fazer esse tipo de fiscalização, esse tipo de controle, e cada um deles tem, dentro das suas previsões legais, competência para multar um mesmo acidente. E aí a questão da quantificação dessa multa, né, o valor, se é suficiente ou não, isso vai dos próprios órgãos que estão analisando. Agora, a empresa está falando que isso é um caso, vamos dizer assim, internacional, que a exploração se dá em águas internacionais e que, portanto, a legislação nossa não teria alcance suficiente para punir a empresa como ela foi punida, impedir de perfurar, etc. Isso tem algum sentido?
Na realidade, a Chevron está caminhando por uma linha de argumentação no qual eles estão dizendo que eles se situam, a plataforma está localizado dentro da zona econômica exclusiva, ou seja, juridicamente, nós temos até a parte da zona contígua, que é um afastamento entre o nosso território e 24 milhas, nós temos capacidade plena sobre essa área, tanto de subsolo quanto da lâmina d'água. Então, a partir desse ponto, até as 200 milhas, que é a zona econômica exclusiva, nós temos direitos exploratórios sobre o solo e o subsolo, mas na parte da lâmina d'água, a competência é unicamente de fiscalização que o Estado brasileiro teria. Porque, na realidade, a plataforma ela acaba se equivalendo a uma embarcação, como se fosse um navio. E aí você estaria realmente em águas internacionais e daí para frente é alto mar, que aí a jurisdição se aplica exclusivamente à bandeira de um determinado navio ou da plataforma em si. Aí o que isso gera? Do ponto de vista do direito internacional, a plataforma ela é como se fosse um navio. Isso, exatamente. Ou seja, quando ela está fora do nosso mar territorial. Quando ela está dentro, quando ela está mais próxima da costa, ela está dentro da nossa jurisdição. E aí, o que isso gera? Na realidade, apesar de sair da jurisdição brasileira, ou seja, de estar fora do alcance da nossa legislação, existe uma série de legislações internacionais que regulam essas atividades nessa região. Então, você tem a Convenção de Montego Bay, por exemplo, que é uma convenção que prevê as atividades econômicas que são exploradas dentro dessa parte do globo. O Brasil é signatário dessa convenção? Nós somos signatários dessa convenção, sim. Tem a Marpol também, que também regulamenta atividades feitas dentro dessa área. E aí isso transfere, vamos dizer assim, a competência para julgar esse tipo de acidente para a Autoridade Marítima Internacional, que aí seria um órgão da ONU, que essa convenção de Montego Bay ela foi feita no âmbito da Organização das Nações Unidas, foi assinada e ratificada por uma série de países, e esses países, então, eles estão sujeitos a essa outra legislação. Ou seja, não significa dizer que a Chevron vai sair, por exemplo, ilesa disso só porque ela está fora do nosso território. Mas isso realmente é uma questão controversa, porque, além disso, tem também as regras que foram aceitas por ela para fazer essa exploração por meio do contrato de concessão. E o contrato de concessão ele também tem uma cláusula de eleição de foro, que traz essa lide, essa controvérsia para dentro da justiça brasileira. Doutor Flávio, isso aí vai render, então? Vai render. Agora, com todo respeito ao argumento, que não é da professora, ela traz realmente um argumento, uma linha de defesa que a empresa está cogitando, mas, no meu entender, a questão, quando a empresa aceita as condições pela própria ANP de exploração do bloco, quando ela se submete a um procedimento de licenciamento em que ela vai obter uma licença ambiental do órgão ambiental, evidentemente que ela automaticamente se sujeita às penalidades da autoridade fiscal brasileira, no caso fiscal ambiental, o IBAMA, como também a autoridade judiciária, no caso de uma reparação. Mesmo porque esse não foi o caso, na verdade, a mancha de óleo está caminhando, ela não atingiu a costa, mas a chamada área de influência desse empreendimento é a costa brasileira. Tanto é que, para um empreendimento desse ser realizado, efetivamente são realizadas audiências públicas. Essas audiências públicas fazem parte do licenciamento ambiental, e elas são realizadas na área de influência, ou seja, naqueles pontos que poderão ser afetados no caso de um vazamento, ou no caso que vão sofrer um impacto daquele empreendimento. Então, essa questão do ponto de vista ambiental, eu acho relativamente tranquila, eu acho que os argumentos são sólidos no sentido de se verificar a competência da autoridade judiciária brasileira, a autoridade judiciária para julgar um processo
que reclame uma indenização, como também em relação à questão das multas, né, que são aplicadas. Hernani, esses acidentes eles ocorrem, às vezes há vazamentos, inclusive naturais, né? E há casos, alguns famosos de acidentes que foram estudados e tal. Nesse caso, por exemplo, não se chegou à costa, né? A mancha não se chegou à costa. No nosso caso, na verdade, o pessoal fez algumas comparações espetaculares. Por exemplo, comparando esse acidente, que é um acidente inusitado e por isso está chamando tanta atenção, mas ele é com, por exemplo, o acidente que ocorreu o ano passado, um poço no Golfo do México, um poço perfurado pela BP, e por acaso a sonda que foi acidentada era da mesma propriedade da mesma empresa que da sonda que está furando aqui, que vai a Transocean. E são coisas completamente diferentes. Primeiro porque o que se sabe é que nesse acidente saíram, quando muito, 3.000 barris de petróleo, que é uma quantidade pouca, mas é menos de 1/10 da quantidade lá no Golfo do México, saíram quase 3 milhões de barris. Normalmente tem exudação no fundo do mar, né? Porque um dos problemas que nós temos como geólogos de petróleo é saber se o reservatório que a gente localiza por métodos sísmicos, etc., se tem o que a gente chama de selo, que é uma rocha impermeável, que não permite o petróleo escapar, porque senão ele vai chegar na superfície sempre. E a gente estima que o petróleo gerado numa bacia, só menos de 20% se acumula em reservatórios, mas quase 80% saem direto para a natureza, direto para a atmosfera, né? E é possível ter um mapeamento preciso dessas áreas onde há maior risco de acidente? Existem esses estudos? Quando a gente faz o levantamento para fazer as perfurações, o que a gente chama de prospecto, a gente faz um levantamento bastante completo da geologia da área, das camadas que ocorrem na superfície, etc. Mas eu digo que a beleza da geologia do petróleo é porque o petróleo não é acusado nesses levantamentos. Nós podemos saber a geometria das rochas que contêm o petróleo e estimar se tem selo ou não, mas se a rocha tem petróleo, só a broca que pode dizer. A gente tem informações bem seguras, mas até sobre a possível ocorrência de petróleo, mas a taxa de sucesso de petróleo no mundo era em torno de 10% a 20%, agora aqui na nossa plataforma ela é um pouco maior. Na Bacia de Campos, a Petrobras fala em 36%, quer dizer, cada 10 poços, 3 dão certo e 7 dão secos, né? E no pré-sal, por acaso, a Petrobras fala em 88%. Mas sempre há incerteza a respeito da quantidade. Primeiro, se tem petróleo. E se tiver petróleo, se ele é comercial, se ele vale a pena. Agora, uma grande interrogação com relação à exploração do petróleo no pré-sal. Assim, tecnicamente, se seria uma coisa mais complicada, mais arriscada, se os acidentes poderiam ocorrer com mais frequência. O que existe de informação? Esse tipo de acidente tem a mesma probabilidade no pré-sal ou no pós-sal, no meu ver. Agora, esse questionamento da nossa competência para furar o pré-sal é, no mínimo, risível, né? Porque a Petrobras tem um conceito internacional como a empresa mais bem situada tecnicamente para produzir isso. Nós tivemos esse problema nos anos 80, quando nós começamos a descobrir petróleo no que a gente chama de águas superprofundas, com mais de 1.800 metros de lâmina d'água, e a Petrobras não havia tecnologia na época, e a Petrobras montou uma equipe e foi capaz de montar, e hoje nós estamos tentando produzir do pré-sal com os conhecimentos que nós desenvolvemos para furar as águas ultraprofundas da Bacia de Campos. Sempre a Petrobras tem toda uma equipe de
de desenvolvimento de tecnologias para de aumentar a segurança e diminuir os custos, porque os custos são altos. Mas não é voo cego. Professor, obrigado. Nós vamos fazer um intervalo. Voltamos daqui a pouco discutindo o vazamento de petróleo na Bacia de Campos. Estamos de volta com o 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós discutimos o vazamento de petróleo na Bacia de Campos, esse vazamento da petrolífera Chevron, que é uma das maiores do mundo. Participam da nossa conversa Flávio Hamed, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB do Rio de Janeiro, Clarissa Brandão, pesquisadora, professora da Universidade Federal Fluminense, ela é especialista em Direito do Petróleo, e o geólogo Hernani Chaves, que é pesquisador emérito da FAPERJ e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar esse bloco com uma pergunta de telespectador. Este acidente tinha como ser evitado? Acho que não. Esse é o ponto inicial de toda essa discussão e que deve ser feito com a possível brevidade. Se o acidente se foi por causa de atividade errada na plataforma ou se foi por deficiência do material. É a engenharia de petróleo que tem que explicar se houve uma quebra deve ter havido uma quebra do duto, né, do revestimento intermediário, quebrou e a cimentação talvez não tivesse tão bem feita e por isso quebrou, e aí saiu o óleo. A geologia lá foi feito a parte da geologia, houve um kick, eles controlaram o kick e depois mataram o poço normalmente, com toda a operação foi correta nesse aspecto. Então, a primeira pesquisa que tem que ser feita é a causa real do acidente, para depois, então, a gente tomar as outras informações. E quais são as hipóteses, já que não se tem uma explicação ainda? Eu acho, pelas informações que eu tenho, que são as informações publicadas, é que houve uma quebra do revestimento, e pode ter sido um defeito do próprio revestimento ou uma situação em que foi mal cimentado. O revestimento ele garante a saída dos fluidos por dentro do cano, e para que isso aconteça, ele é totalmente cimentado. E aquelas rachaduras assim, que a gente vê na imagem brotando do aquilo ali fundo do mar? Totalmente superficial. Tem gente que está dizendo que a rachadura vem desde o reservatório. Isso é uma brincadeira geológica, porque não é possível. A rachadura vem exatamente como eu falei, o óleo saiu, se ficou contido na rocha e ele procura sair e vai encontrar zonas de mais fraqueza, onde ele vai provocar as fissuras. O pessoal fala que tem uma de 257 metros e que essa teria ido até o reservatório. Isso é uma brincadeira geológica. Agora, doutor Flávio, o senhor estava falando que os contratos de exploração já prevêem esse risco e, portanto, a empresa, ela, vamos dizer assim, tem um ônus, como uma companhia de seguro. Ela faz um contrato, ela ganha com aquilo ali, mas se houver um acidente, ela tem que chegar lá e pagar. Como é que é isso? Na verdade, não é o contrato, é a própria estrutura do direito ambiental brasileiro. Quer dizer, o direito ambiental brasileiro, ele consagra um princípio chamado princípio do poluidor pagador, ou seja, aquele que desenvolve atividade, usando bens ambientais, no caso a exploração do hidrocarboneto, o petróleo, ele como ele usa esse bem ambiental, ele sujeita às regras, no caso de um acidente ambiental, às penalidades cabíveis. Isso faz parte do risco do negócio. Então, tanto é que nesses casos, independente do acidente ter sido causado por uma questão natural ou não, ele vai responder de todo modo, porque ao utilizar, por força desse princípio, ao utilizar um recurso ambiental, ele vai estar sujeito às penalidades aí decorrentes. Então, isso é um princípio que está na nossa Constituição e está em toda a legislação brasileira no sentido de obrigar aquele que explora recursos, que desenvolve atividade potencialmente poluidora, a, no caso de um sinistro como esse, responder pelos danos causados. Concorda, Clarissa? Concordo, totalmente de acordo com o que o doutor Flávio está comentando. E para o direito não importa se foi barbeiragem ou não, importa que houve o dano e o dano tem que ser reparado. Nós temos uma pergunta de telespectador sobre essa questão.
caso seja realmente multado, o que é feito com esse dinheiro e quem fiscaliza o uso? Vai depender de qual órgão que aplicar, qual multa a gente está falando, né? Porque a multa que for aplicável da ANP, quem vai receber é a própria ANP. O IBAMA é o próprio IBAMA que vai receber isso. Então, vamos dizer assim, essa multa ela tem um caráter mais punitivo do que compensador, propriamente dito, né? Ela não é carimbada, assim, o dinheiro tem que ir para investimento, em prevenção. Tem um caso que né? Que é o caso da ação, quando corre a ação civil pública no judiciário, esse dinheiro, o dinheiro de uma reparação, vai para um fundo de recuperação de bens lesados. E esse fundo ele é gerido de forma que esses valores sejam aplicados em melhorias ambientais. Entendeu? Um fundo... aí, no caso, esse já seria um valor de indenização, né? Que seria recebido pelo governo por meio de uma ação. Mas essas multas administrativas, elas são revertidas para os próprios órgãos, né? A não ser que tem nenhuma garantia de que esse dinheiro vai servir para fazer um plano de contingenciamento, melhorar, ampliar as equipes e isso pode ser feito também. Tem os chamados táxis, os termos de ajustes de conduta que o Ministério Público também propõe em determinados casos, em que aí você vai ter não só a multa em si, mas uma série de ações que vão ser exigidas por parte do agente que cometeu o ato ilícito, no caso, para reverter para a sociedade. Então, não sei, por exemplo, algumas questões como, não sei, construção de parques ou construção ou investimento de determinadas quantidades de valores em áreas de proteção ambiental. Isso tudo pode ser negociado também. Mas essas multas específicas que estão sendo atribuídas agora à Chevron, elas são da competência dos órgãos que estão aplicando, né? Então, é mais uma questão de regimento interno de cada um desses órgãos para saber o que é feito com o dinheiro das multas, né? Esse acidente suscitou aí uma discussão com relação ao modelo energético brasileiro, né? Essa discussão é basicamente a seguinte: quer dizer, o fato da gente ter uma certa abundância de petróleo no pré-sal, de certa maneira, teria levado a economia brasileira a abandonar ou refluir numa tentativa de mudar o seu padrão energético, explorar outras formas de energia, o biocombustível, a energia solar, a energia hidrelétrica. E a gente sabe que a indústria do petróleo é uma coisa que está no nosso dia a dia. Por exemplo, essa caneta aqui é feita toda ela de petróleo, né? É possível equalizar, pelo menos, essa relação entre a energia, o petróleo como fonte de energia e partir para um modelo, vamos dizer assim, de desenvolvimento ecologicamente mais avançado do que o que a gente tem na economia do carbono? Tem vários aspectos, sua pergunta é importantíssima e tem vários aspectos a serem considerados. Um primeiro deles é que o petróleo certamente vai continuar fundamental para a civilização humana nos próximos, pelo menos, 30 anos. Não sei mais na frente como é que vai ser, minha bola de cristal acaba nos 30. Mas a pesquisa de fontes alternativas é importante. Você vê, o Obama botou como ponto da campanha dele diminuir a dependência de petróleo em relação ao petróleo dos Estados Unidos. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o problema de escala. Por enquanto, pelo menos o que eu ensino meus alunos lá na engenharia é que o único substituto de petróleo para veiculares, por enquanto, é o etanol, é o álcool, são os biocombustíveis. A eólica é muito bonita, mas ela tem limitações, inclusive porque ela é intermitente. A solar está ainda dependendo de muito desenvolvimento, né?
E uma coisa que todo mundo está falando, porque o Brasil está abandonando a matriz limpa, que nós temos uma matriz limpa, porque tem uma participação grande de hidrelétricas e de coisa, isso não é verdade. Por exemplo, a própria Petrobras, que está empenhada em desenvolver o pré-sal com grandes investimentos, ela está investindo por ano, acho que 50 a 60 milhões por ano, nos biocombustíveis. Ela tem uma empresa específica para tratar dos biocombustíveis. Esse dinheiro é pequeno em relação ao que ela está investindo no pré-sal, mas é muito em relação ao que os outros estão investindo, o próprio governo está investindo para desenvolver as energias alternativas. E a Petrobras também está pesquisando o sol, o vento, etc. Está pesquisando as energias alternativas. O país, como um todo, continua pesquisando, as universidades. Agora, o particular ele está mais interessado em produzir etanol. A gente pode falar que a Petrobras, ela conceitualmente deixou de ser uma empresa de petróleo para ser uma empresa de energia? Isso está nos planos estratégicos da Petrobras. Eu já não diria que se transformar, eu acho que ela já é uma empresa de energia, porque ela está exportando o etanol, ela está se preocupando em importar e exportar, quando for o caso, o gás. Ela está importando gás da Bolívia. Então, ela não está só voltada ao petróleo, né? Esse acidente também, ele, vamos dizer assim, botou mais lenha na fogueira da discussão com relação à distribuição dos royalties de petróleo e também, vamos dizer assim, a criação de um fundo destinado vamos dizer assim, a investimento em pesquisa, em educação, um fundo que não fizesse com que todo esse dinheiro fosse gasto de imediato em em despesas correntes, vamos dizer assim. Só que há um grande embate no Congresso entre os estados produtores de petróleo e os estados não produtores. Esse embate é basicamente o seguinte: na Constituição, o único imposto de circulação de mercadorias e serviços que não é arrecadado na fonte, é arrecadado no destino, ou seja, pelos estados que recebem aquele produto, é o imposto do petróleo. Em contrapartida, os estados produtores receberam uma participação especial nos royalties para compensar essa diferença com relação ao ICMS e também eventuais impactos socioambientais, não só com relação à questão ambiental, mas também a questão demográfica, infraestrutura, etc., da exploração de petróleo. Só que é uma tendência dos demais estados a querer uma distribuição mais, vamos dizer assim, igualitária desses recursos dos royalties. Como é que você vê essa discussão? Existe realmente esse ajuste fiscal que tinha sido criado para poder compensar os estados produtores, né? A mudança, só para deixar a situação clara, na realidade, nós vamos ter os dois sistemas, tanto do pós-sal quanto do pré-sal, funcionando em conjunto, né? Não significa dizer que depois do pré-sal o pós-sal não vai ser mais explorado ou que as regras que vão valer para o pré-sal vai valer para o pós-sal também. Na realidade, nós vamos ter esses dois conjuntos de sistemas jurídicos funcionando em paralelo. Os blocos que estão situados no pós-sal, eles vão continuar a serem regidos pelos contratos de concessão, né? E os que estão situados no pré-sal é que vão passar a serem regulamentados por meio de um contrato de partilha de concessão. Tanto é que foi a partir da 8ª rodada de licitações de blocos da Agência Nacional que essa 8ª rodada foi suspensa e aí, a partir daí, é que se criou esse novo regime jurídico para os blocos do pré-sal. Então, a questão em relação aos royalties é de se saber se os royalties que vierem do pré-sal
vão ser distribuídos, né, porque o entendimento de que o pré-sal é uma riqueza nacional e aí teria que se compensar todos os estados da federação, ou se esse sistema do pré-sal também vai abranger o sistema que já existe dentro dos contratos de concessão e dentro da exploração do pós-sal, né? E aí você tem uma questão de quebra de contrato e de quebra da boa-fé jurídica de um sistema que já estava em funcionamento, já estava em vigor e, enfim, e os estados dependem efetivamente desses recursos, né? Já está dentro do orçamento dos estados produtores esse valor, para uma mudança radical, então, ou seja, os estados vão perder não apenas no pré-sal, como também no pós-sal. Nós vamos ter que encerrar o nosso programa, porque o tempo acabou. Acho que essa discussão aí dos royalties rende um outro programa. Nós agradecemos a participação do Flávio Amédio, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB do Rio de Janeiro, da professora Clarissa Brandão, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, especialista em Direito do Petróleo, e do professor Hernani Chaves, geólogo e pesquisador emérito da FAPERJ da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil, com o 3 a 1.